Vamos continuar falando sobre este assunto, entrevistando agora a auditora fiscal do trabalho, doutora Rebeca Concetti. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Guará. Boa noite. Doutora Rebeca, um número que assusta, 150 mil crianças em situação desse trabalho escravo no Estado. É um número alto, é um número que requer atenção do poder das esferas estadual, federal, municipal. E amanhã uma data de celebração, de despertar para esta situação. O Ministério tem trabalhado de que forma? A gente tem várias pontuações que outros órgãos estão realizando, cada um nos seus aspectos de diversos trabalhos. O Ministério tem agido de que forma? Então, nós temos hoje em torno de 147 mil crianças e adolescentes ocupados. Não é um dado sobre trabalho escravo, é um dado sobre trabalho infantil. Na reportagem a gente viu falando em 94 mil. Essa diferença de dados é em razão dos dados oficiais do IBGE, que relatam esses 94 mil crianças e adolescentes em situação de ocupação em trabalho infantil, não abranger a produção para autoconsumo e a construção para autoconsumo, mas o dado macro, né, considerado pela OIT, ele chega a esse número de 150 mil. Aqui no Maranhão. Infelizmente, nós somos o 5º estado no ranking em taxa de ocupação do trabalho infantil, segundo do Nordeste, 5º do país, né? É uma situação complicada, a gente está tentando trabalhar sempre de forma articulada com todos os órgãos que compõem a rede de proteção para tentar avançar nessa temática. Doutora, e como chegar nessas orientações? A incidência maior acontece aonde? Para que a gente entenda, é no interior do estado ou a capital também figura como uma área importante que merece atenção? A gente tem a incidência tanto no interior como na capital, mas a grande diferença, eu acho que seria a maior presença do Estado, né, na capital em relação ao interior do Estado, onde a gente tem uma dificuldade maior de alcançar. Mas a gente tem trabalhado também para interiorizar essas ações, principalmente através dos municípios. A gente tem constituído um Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no Maranhão, que faz esse trabalho muito junto dos municípios também. A situação dos trabalhadores infantis na área urbana, ela detém a maior quantidade absoluta de crianças e adolescentes ocupadas. Mas a realidade rural, ela é muito preocupante também, porque o meio rural, ele contém a menor parte da população, mais 20% em torno da população, mas tem 40% das crianças e adolescentes que estão ocupados. A gente também tem uma incidência muito grande em serviços domésticos, construção civil, serviços de manutenção de automotores, dentre outras atividades. A justificativa sempre é de que está ali trabalhando, ao invés de estar produzindo algo que não deva condizer ali com uma situação, digamos assim, mais tranquila para esse jovem, para essa criança. Quais são as justificativas utilizadas? Normalmente a família alega que precisa da renda, né? Hoje em dia a gente também tem visto muitas situações em que a própria criança ou adolescente quer oferir alguma renda para adquirir algum bem material, mas a grande maioria das vezes é mesmo pela necessidade da família que a criança ou o adolescente acaba sendo inserido nesse mundo do trabalho precocemente. Mas a gente escuta muito esse discurso de é melhor estar trabalhando do que estar na rua sozinho ou estar roubando. Só que essa é uma cultura que está muito arraigada na nossa sociedade e que a gente precisa desconstruí-la, porque na verdade o que a gente precisa é oferecer oportunidades, oferecer alternativas. Essa criança, esse adolescente, ele não é para estar nem trabalhando e nem roubando, é para estar estudando, é para estar brincando. Estudar, conversas, diálogos com as escolas municipais, com as escolas estaduais, onde a gente tem uma maior aproximação com esses jovens, maior aproximação com as famílias. Existe algum tipo de trabalho voltado às escolas? Existe sim, esse trabalho hoje ele não é realizado diretamente pela Superintendência Regional do Trabalho, mas ontem nós tivemos na Superintendência um evento para mobilizar a rede de proteção ao trabalho infantil, onde a gente conversou com vários órgãos que trabalham, por exemplo, aqui no município de São Luís, e quase todos os órgãos desenvolvem atividades junto às escolas, junto aos educadores, às próprias crianças e aos pais também, para conscientizar sobre essa temática. Punições. O que a gente pode alertar o cidadão de casa sobre, em caso de infração, em caso de colocar algum menor desse, alguma criança desse, suscetível ao trabalho infantil, quais são as punições?
Na esfera da superintendência, os auditores, no momento da fiscalização, identificando a figura do empregador, eles vão fazer a autuação pelas irregularidades trabalhistas encontradas, né? Então, esse auto vai gerar uma multa para o empregador. A gente também vai verificar a questão dos direitos trabalhistas da criança e do adolescente, notificar para realizar o pagamento, e isso também, se não for quitado, pode gerar a multa para o empregador. Bom, com relação à campanha amanhã é o dia em que se discute mais abertamente essa temática. O que vai ser levado em consideração, o que vai ser pontuado e quem são as instituições que vão estar envolvidas? Amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, é uma data estabelecida pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. É um momento para a gente realmente colocar essa discussão em pauta, né? Utilizar essa visibilidade da temática para esclarecer a população. Nós vamos estar realizando uma caminhada, saindo da Praça Benedito Leite em direção à Rua Grande, em parceria com o TRT, o Comitê Municipal Intersetorial de Combate ao Trabalho Infantil, o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, várias outras instituições, como, por exemplo, todo o Sistema S e todos os órgãos que compõem o Fórum e o Comitê também. Doutora Rebeca Cossetti, auditora fiscal do trabalho, muito obrigado. Vamos acompanhar o desenrolar dessas atividades. Obrigada, boa noite.